Agora o futebol no nosso Giro de Notícias. 50 aqui no nosso Giro de Notícias. A gente agora vai com o nosso Alessandro Matias, nosso repórter aqui da Rádio CCFM também, diretamente de Recife com a gente para falar um pouco, né, sobre a repercussão aí. Porque a contratação do Nelson Batista é visto aí, né, com bons olhos pelos torcedores rubro-negro. Alessandro, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia, Moisés, amigos da Rádio CCFM. A repercussão aqui de Nelsinho não poderia ser diferente, né? Foi boa. Eu andava falando ontem no noticiário que Nelsinho, na pesquisa lá que a gente fez no Twitter, conseguiu 79% de aprovação, né? Não quer dizer nada. Vanderlei Luxemburgo também tinha um alto índice e deu no que deu. Mas é futebol, né, meu amigo? A gente não pode prever nada, né? Tem gente que está com a expectativa que Nelsinho faça um trabalho parecido com o que ele fez na Copa do Brasil. Mas é bom lembrar para o torcedor que aquela época, nem mais rubro-negro de rubro-negro, se é que eu posso dizer assim, apostava que o Sport seria campeão da Copa do Nordeste, né? A coisa foi acontecendo, como o próprio Nelsinho foi dizendo, um trabalho de 2 anos para chegar naquele ponto. E assim mesmo, na Copa do Brasil, durante ela, foi que o torcedor foi ganhando confiança, né? E a partir daquele jogo do Inter foi que realmente a turma começou a acreditar. A repercussão, outra repercussão aqui que está ainda rendendo nas redes sociais, na imprensa em geral, com a torcida, é a saída do Sport da Copa do Nordeste, né? Por mais que o presidente Arnaldo Barros tenha respondido mais uma vez, inclusive foi uma pergunta que eu fiz para ele na coletiva dessa semana, mas o torcedor e os jornalistas aí, os torcedores, melhor dizendo, os jornalistas não estão indo ao encontro, e sim de encontro ao que o presidente tem falado. Um exemplo é o meu colega aí, o Cássio Zirpoli, né, que é uma referência em números, é um cara muito pesquisador, um cara competente. O Cássio postou ontem a diferença que o Sport arrecadou com a Copa Sul-Americana e o que ele arrecadou na Copa do Nordeste. E a diferença foi pouca, né, considerada para o mundo do futebol muito pouca. Então, coloque em xeque isso aí. Não sei se o presidente vai tocar no assunto, né? Exemplo de Laércio Guerra, né, que a gente entrevistou naquele caso ali, de dúvidas se estava levando jogador ou não. Foi conversando com os bastidores, se o outro fala agora ou vai dar margem a continuar falando. Tanto que ele falou da entrevista para a gente com exclusividade e confirmou todos os fatos. E abafou o caso, ninguém fala mais. Pode ser que na reunião do conselho renda alguma coisa. Não acredito. Mas, enfim, vamos para frente. Novidade de futebol é que parece aí mais um clube interessado, né? Pelo menos é o zoom dos bastidores, que é o Internacional de Porto Alegre, no nome de Richelli. Antes era o Atlético Mineiro querendo, né? E continua, né? Lógico, ninguém vai descartar um clube desse. Tenho dito, Richelli, por mim, deveria sair do Sport esse ano. Já está mais do que na hora, já deu o que tinha que dar. E seria uma boa para o jogador, para a carreira dele, dar uma oxigenada nisso aí. Outro clube não, já nos bastidores já é conhecido, né? Nos bastidores não, já é conhecido do público e nos bastidores continua rolando, é o interesse do São Paulo pelo Diego Souza. Só tem um porém, né? As notícias que chegam do Rio, inclusive a última agora, é que São Paulo mandou um representante para conversar com o Muran, né, que é o que tem aí os direitos de negociar o passe do Diego Souza, mas a turma tem que lembrar que Diego Souza pertence ao Sport, né, o passe dele até o final do ano que vem é do Sport. Então, por mais que haja conversa, por mais que haja todo o diálogo aí, o Sport, assim como no caso do Richelli, tem que ser ouvido, né, e só sai, como o presidente disse, se houver uma negociação ou se pagar a multa, né? Que a época, aí, há um tempo atrás, era impagável, segundo Arnaldo Barros. E são essas as notícias de hoje. A gente vai aguardar também aqui, está postando nessa tarde de quinta-feira, alguma coisa em cima do fornecimento de material esportivo para o ano que vem. Já se tem como provável fornecedora, né, do esporte a Under Armour. Inclusive, a Under já veste outros clubes aí da primeira divisão, teve alguns probleminhas já, mas
nada que não tenha sido solucionado. O esporte deve anunciar oficialmente a Under Armour em janeiro. A gente teve uma conversa oficial, dos bastidores, com algumas fontes ligadas ao clube, e a ideia, pelo menos hoje, quinta-feira, 14 de dezembro, é que o esporte apenas fale oficialmente, né, e oficialmente para o seu torcedor e para o público em geral, o torcedor em janeiro. Talvez, né, a situação já havia ter, ia falar, o presidente inclusive ia fazer uma conferência de imprensa para isso, oficializar isso em dezembro. Não pôde por causa da parte de esporte do Campeonato Brasileiro. Agora acontece, eu acredito que por esse motivo atrasou também esse tipo de situação, porque não tinha clima em virtude desses problemas aí da divulgação de salários atrasados, né, de jogador, do orçamento, aquela reunião do conselho. Então, acho que também por isso deve ter dado uma abafada nessa situação. Não há de se falar nesse momento em fornecimento de material esportivo. Mas o contrato está assinado desde o último dia 17 de outubro e o esporte guardava chaves, mas os grandes colegas aí da empresa já também, e o caminho das águas serve para a Under Armour. Então, é um pouco aqui sobre a Adidas, sobre a Under Armour, esse processo todo de fornecimento esportivo, mas a gente vai guardar, porque é muita coisa para detalhar e não vai dar tempo aqui, vai guardar aqui para o site esporte.com.br nessa tarde. Vamos por parte. Eu quero ir por parte. Eu quero começar com o técnico, né? A gente tem aqui alguns minutos ainda, mas eu queria começar com o técnico. O pessoal, os torcedores do esporte, vê com bons olhos a chegada do Nelson Batista. Você já tem outra visão diferente, meu amigo Anderson. Tem uma visão diferente. Os torcedores gostaram das palavras que foram proferidas pelo novo treinador, o novo velho treinador do esporte, porque ele tirou um pouco o que ele fez em 2008, 2009 para trazer mais à tona a situação do esporte de hoje. Ele quer esquecer um pouco o passado e trabalhar, porque cobranças sempre irão existir. E em relação a algumas negociações que o Alessandro trouxe para nós, é que ele falou mais da questão das saídas, jogadores que já estão no esporte e que podem se transferir para outras equipes. Mas tem algumas possíveis chegadas que são especuladas no mercado, algumas desmentidas, outras afirmadas. As desmentidas foram a de Germán Pacheco, atacante do Alianza Lima, de 26 anos, e que até em entrevista para a reportagem do site O Gol, ele confirmou as sondagens do esporte e o clube pernambucano teve aí a palavra e negou o fato. Mas a gente sabe que quando o esporte nega alguma coisa, é porque é a verdade, possibilidade, né, de estar acontecendo os trâmites ali nas negociações são enormes. E outra foi a do volante Newton, que trabalhou, por sinal, com o Nelsinho Batista no Vissel Kobe, no Japão, e que pode ser um dos reforços aí do esporte. É pretendido pelo Vasco, pelo São Paulo e pelo Sport. Assim, o volante afirmou no programa Bate-Bola da ESPN na última terça-feira à noite. Anderson, será que o Nelson Batista vai trazer alguns jogadores do Japão que ele já conhece, que ele tem uma intimidade assim para vir jogar aqui no esporte? Agora, claro, tem que saber também a questão do orçamento, se cabe dentro do orçamento do esporte. Sem dúvida alguma. A possibilidade é clara dele, quem sabe, introduzir alguns jogadores que estavam no futebol japonês, alguns brasileiros, para esse atual elenco. E jogadores que, por sinal, não são descartáveis em nenhuma dessas equipes aqui em nosso país. Como o próprio Newton, que está sem clube e tem propostas aí de 3 equipes. Não sei se tem a do esporte, surgiu a especulação e ele citou o clube pernambucano. E no caso também, outro atacante que eu trouxe para você, conversando em off, o Anselmo Ramon, que foi atacante do Cruzeiro e que pode sim, quem sabe, vir ao Brasil, um cara que Nelsinho Batista conhece de perto, porque estava lá no Oriente acompanhando o atleta. Ô Alessandro. O que acontece, antes de você me fazer uma nova pergunta, o que acontece, entrando aí no assunto de possíveis novidades, né? Tudo especulação, por mais que o jogador fale que foi, né, sondagem, isso, aquilo, outro, mas Nelsinho chegou agora, né? Foi recém-apresentado
se bem que, eu acho, né, e tenho informações que vão ao encontro disso, desde outubro, Nelsinho era o nome, né, principal e já vinha, né, possivelmente estudando o mercado. Mas Nelsinho, primeiro, antes de ver o mercado, Nelsinho tem que ver quem está dentro de casa. E é esse trabalho que está sendo feito hoje. Nelsinho está vendo as avaliações do departamento médico, do fisiológico, dos preparadores físicos, ouvindo os diretores de futebol do clube, e a retrospectiva geral do que foi o esporte esse ano, para poder definir quem fica. Partindo desse princípio, né, feita essa primeira etapa, que tem que ser para ontem, aí Nelsinho vai ver o mercado, já sabe do mercado, que é um cara competente como ele é, né, não há como não ir ao encontro dessa informação, dessa situação. Aí sim ele vai ver o que é que se encaixa e o que não. E passagem, né, muito passagem, né, ele quer porque quer aí o Diego Souza no time. Agora, entre querer e o que o Diego Souza também quer, empresário e a proposta, tem um longo caminho, né? Como ele mesmo disse na coletiva, no primeiro momento, ele quer contar com todo mundo. Agora, quem vai ficar aqui, se não, de acordo com o mercado aí, é o money, né, que vai mudar. Então, neste momento, o Nelsinho está em avaliação de elenco, né, desse elenco aí que deu essa fracassada em 2017. Olha, Alessandro, a pergunta é a seguinte, né? A gente está falando aqui sobre valores, né? E você falou sobre alguns salários atrasados aí dos jogadores. E a gente em breve estarão chegando em 2018. Eu te pergunto, o esporte estuda antecipar as cotas de TV? Olha, existe, como eu falei ontem, esse interesse está no estatuto do clube, que é um direito, né, de pegar até 20% da verba. E por não estar na reunião o orçamento em dia, né, com as informações que se encaixassem, né, de despesas e do que vai ter de receita, o Conselho Deliberativo, que muitos dizem, né, que por ser escolhido pelo candidato vencedor de uma eleição, é um conselho que só faz falar se sim ou não senhor. Mas o conselho, muito bem, um trabalho muito bem elaborado, pelo menos nesse momento, com relação a esse assunto, negou, né? Até porque a diferença no orçamento, né, despesa e receita, girava em torno de uma diferença de 15 milhões, né? A quem diga aí. Então, é aguardar e ver o que é que vai dar aí. Agora, juntando o orçamento, o palpite meu, pelo que eu conheço lá internamente, ninguém vai negar, né, essa ajuda ao executivo nesse ano para pagar as possíveis dívidas e salários atrasados, e terceiro e tudo mais que vier. Porque para nós é melhor você pagar sem pedir emprestado a ninguém e nem recorrer a outra situação, né? Até porque ninguém dá dinheiro de graça nem se cobrar juros. Então, tendo esse dinheiro, deve liberar, e eu acredito que na próxima reunião esse orçamento vai estar encaixado e o Conselho deve aprovar a liberação desse percentual. Esperar aí, né? Agora, a gente falando sobre essa questão de valores, Anderson, essa questão da antecipação das cotas, se caso isso venha a acontecer, agora entra aquela questão dos torcedores que a gente sempre fala aqui, questão de se associar. Né? Agora dá mobilidade para esse pessoal se associar, né? Porque tem muita gente aqui do interior que quer se associar ao clube do esporte contra outros clubes também aqui de Pernambuco, mas que não tem como, né? Porque a mobilidade é difícil de ir para a capital, às vezes vai em dia de jogos, o movimento é muito grande, não dá para se associar. E sim, são um conjunto de coisas que acontecem naquele momento que você vai lá na Ilha do Retiro para assistir o jogo e vai com o pensamento de se associar e acaba não se associando e só assistindo o jogo. Exatamente. Você pontuou bem. É que esses torcedores, principalmente os mais privilegiados, né, aqueles que estão na região metropolitana, e que a gente percebe que são a maioria do número de associados dos clubes da capital, em que no interior existem pessoas que também têm esse mesmo interesse de se associar ao clube, de ajudar, de estar presente em dia de jogos, mas que a descentralização ela não acontece. Infelizmente, a gente percebe isso nos três grandes, mas vamos aguardar. Vamos para frente. Pode ser aí uma das medidas de algum dos clubes, o que eu acho um pouco provável, mas que pensem, estudem essa possibilidade, porque há interiores aqui em nosso estado que estão aí bem interessados nesse tipo de associação. Pois é, vamos ficar aí na expectativa. Não sei se a Alessandra também veio com essa questão, esses olhos que estamos vendo, né? Porque a gente mora aqui no interior, tem essa visão
os torcedores que moram aqui no interior querer se associar, mas enquanto essa barreira de ir até o Recife, Isso, às vezes vai para o jogo, vai com pensamento no jogo, quer se associar, mas você sabe como é que é dia de jogos, enfim, tudo isso, né, que associa. Eu tenho dito, Moisés, desculpa interromper, eu tenho dito que o ano de 2018, um dos departamentos, um dos setores que mais vai ter desafios complicados é o marketing. E exemplifico aqui alguns, rapidamente. Foi feito um pacote de ingressos para o torcedor comprar antecipado, né, e garantir um preço mais em conta, para valorizar, né, o cara que chega junto e tem condições. Beleza, foi feito, um monte compraram. Mas, em virtude da necessidade, o Sport liberou, né, os jogos gratuitamente para os sócios. Então, quem comprou, né, teve esse prejuízo, vamos colocar entre aspas, de ter comprado mesmo com desconto, mas teve esse prejuízo porque outro sócio que não comprou entrou de graça no restante do campeonato. Então, isso aí, querendo ou não, tira essa imagem, né, do marketing. Então, o torcedor vai ficar, agora, será que eu compro? Vale a pena, não vale? Amanhã abre os portões. Outra situação, inclusive eu fiz uma crítica pública, é que quem fez o cadastro do clube recentemente, atualizou o cadastro, ganhou o ingresso, né, que custava R$10 à época. Aí, em seguida, fizeram a mesma promoção para quem se cadastrasse, que estivesse no campo, no setor das sociais, que o torcedor ia ser candidato a um sorteio de uma camisa oficial. Então, eu disse, por que não abre esse sorteio também para quem já foi no início da campanha, da ação, se cadastrar? Não, o cara já ganhou o ingresso. Pô, entre o ingresso e uma camisa oficial, que o cara vai receber no campo, com os diretores ou funcionários do clube, é preferível, né? E que para nós uma camisa, não só pelo valor, né, financeiro, mas também pelo valor simbólico. É o manto do esporte, a peça mais desejada dentro de um clube. Então, são dois exemplos que eu coloco aqui rapidamente, que o marketing, além do futebol, terá muito trabalho e muitos desafios aí, principalmente convencer o torcedor do esporte a acreditar nessas ações, né? Verdade, Alessandro. Olhar por esse lado também é bastante interessante. Pois é, viu? São 12h07. Alessandro, a gente se encontra amanhã, se Deus quiser, com mais informações aqui no nosso Giro Esportivo. Isso, eu convido o torcedor rubro-negro a visitar o site do praticaesporte.com.br nessa tarde, né, de quinta-feira. A gente vai detalhar um pouco mais o assunto do fornecimento de material esportivo aí. Tem algumas situações aí que a gente não abordou ainda, por falta de tempo, que é muita coisa. E curtir e seguir as nossas redes sociais. Só ir lá no site, praticaesporte.com.br. Valeu, boa tarde para todos e até a próxima. Boa tarde e um bom almoço.